ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Alô, amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola desta segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Estamos de volta com o Debate Bola. Inicialmente, uma vez por semana, nós estaremos todas as segundas-feiras ao vivo aqui no estúdio da Vale TV. Claro que ainda estamos em meio à pandemia do novo coronavírus, mas as coisas aos poucos estão voltando para o seu devido lugar e nós estamos de volta aqui com o Debate Bola ao vivo. Fizemos aí home office, o Debate Bola a partir do dia 23 de março até agora o mês de agosto. Foram 5 meses fazendo as entrevistas, conversando com vários profissionais do futebol do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, através das redes sociais, do Facebook, da Vale TV. Eu não vi a hora de estar de volta aqui no estúdio para receber os nossos convidados, todos com muita segurança, distanciamento social, usando máscara quando chegamos aqui. Agora, é claro que estamos no programa, estamos sem a máscara, mas estamos tomando todo o cuidado, como diz aí o nosso protocolo de saúde de Novo Hamburgo. Convido a todos para participar, compartilhar o programa. Hoje estamos recebendo profissionais de alto nível do futebol do Rio Grande do Sul, porque o assunto é: qual o futuro do futebol do interior do Rio Grande do Sul? E vamos falar, claro, também do desempenho da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Tem aí Libertadores da América nesta semana. Nós temos a Série B do Campeonato Brasileiro, onde tem aí o Juventude, o Brasil de Pelotas, a Série C com o São José e o Ipiranga, e a Série D para começar neste final de semana, com Caxias, São Luís e Pelotas representando o Rio Grande do Sul. São vários assuntos que nós temos para falar hoje até a 1h30 da tarde. O programa de hoje está recebendo Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos amigos. Boa tarde aos colegas aí de profissão. Prazer estar aqui de novo, nesse retorno aí. Acabou a moleza, né? Só em Não casa, vi a hora, né? Só em casa, tomando cafezinho, fácil. Apresentava o programa de casa Fabiano Daitmanin, treinador de futebol também, Fabiano Borba, treinador. São 3 grandes treinadores do futebol do Rio Grande do Sul. Eu apresento, não aparecia a parte, né, de bermuda, chinelo de dedo e da parte de cima vestido normal, assim, para apresentar um programa. Mas, cara, parecia que eu estava brincando de fazer o troço, sabe? É difícil mesmo. E a gente vê programas da ESPN, todos da ESPN, da Fox, o pessoal apresentando de casa, narrando de casa. Sport TV, alguns apresentadores já voltaram. Eu acho que já pode começar voltando aos poucos, né? A gente vê aí que as aulas ainda não voltaram. Em alguns estados, sim. Caxias do Sul já voltou. O futebol, que no Rio Grande do Sul teve somente o Campeonato Gaúcho sendo definido. Futebol no Rio Grande do Sul, nada, né, Fabiano? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos amigos. Boa tarde a vocês que estão aí nos assistindo. Eu acredito que os médicos encontraram de onde veio, né? E o principal ambiente que se propaga o vírus, que é o futebol. E principalmente o futebol gaúcho. Ele deve ter sido o maior foco, né, de contágio, pelo que a gente tem feito. Vamos comentar que somente em todo o Brasil, somente o nosso futebol do interior que está parado, infelizmente. E nós vamos falar sobre este assunto aqui, o porquê disso, e a gente, como disse o Fabiano Dait, em outros estados, vai começar em outubro, vai começar agora em final de outubro, em novembro, mas teremos, né, as competições
que classifica, que leva da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, enfim. Fabiano Borba, treinador de futebol também, muito boa tarde, obrigado pela presença. É um momento de muita indecisão no futebol gaúcho, né, Fabiano? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes, né? Realmente é um momento de muita reflexão, né? E tudo que vem acontecendo e principalmente, pelo visto, o estado realmente mais afetado foi o nosso, né? Em termos de futebol. É algo que realmente nos deixa um pouco incrédulo até, porque, né, está vendo o Brasil todo voltar aí com suas competições, com seus estaduais, seus acessos, suas segundas divisões, terceiras, né? Que no estado a gente ficou, infelizmente, parado, né? Então, nos deixa triste, porque inúmeros profissionais, né, estão nesse momento sentindo, e quem sabe, quem espera que realmente ainda possa, né, melhorar toda essa situação aí, tá? Bom, nós temos aqui 3 treinadores que são linha de frente do futebol gaúcho, e a gente tem visto aí um movimento, né, que é o Todos pelo Futebol Gaúcho, crescendo a cada dia, tendo mais adesão aí do interior do Rio Grande do Sul. Fabiano Dait, o Maninho, Fabiano Borba, o Benhur Pereira, junto com outros treinadores, o Paulo Porto, o Christian de Souza, todos eles se movimentando. Teve no início aí do mês uma reunião em Porto Alegre. O que o movimento, Todos pelo Futebol Gaúcho, está pretendendo fazer com esses encontros que estão acontecendo, Fabiano? Eduardo, eu posso dizer com toda tranquilidade isso, fui um dos que dei o pontapé inicial, e desde as primeiras conversas, né, a gente sempre pregou o quê? A conversa. Quando eu liguei para o Benhur, né, eu disse assim: Benhur, vamos conversar sobre futebol, vamos ver a nossa realidade. E assim eu fui convidando os nossos conhecidos e tentamos o quê? Tentamos fazer um debate sobre o momento atual do futebol gaúcho. E esse momento, eu vou te dizer que ele é importantíssimo, uma reflexão de todos. Porque do jeito que nós estamos, e independente da pandemia, a pandemia só veio ou para acabar com o futebol do interior, ela pode decretar o final, ou para, quem sabe, ser o motivo que vai ter um recomeço do futebol. Então, eu entendo que esse momento que nós estamos vivendo hoje, ele serve para uma reflexão entre todos. E quando nós falamos em movimento, parece que é uma coisa ruim, né? Eu entendo isso, mas a gente não quer se rebelar contra ninguém, a gente quer somar ideias. Então a gente tem ligado, e eu pessoalmente posso dizer, eu tenho ligado para muitas pessoas. Eu tenho ligado para presidente do clube direto, e sempre com a mesma ideia. Presidente, posso falar sobre futebol? Como está o futebol do seu clube? Como o senhor acha que está o futebol no interior? O que de interessante o senhor acha que nós temos hoje? Como é que estão as categorias de base? Nós queremos discutir sobre 3 assuntos: categoria de base, gestão dos clubes e calendário. Tem se focado muito que a gente quer propor calendário. A questão não é calendário, a questão é muito maior. Esses 3 assuntos iriam iniciar o nosso debate. A gente quer falar sobre a formação dos técnicos, a gente quer falar sobre vários assuntos. Mas iniciar por esses 3, porque a gente acredita que esses 3 são fatores que vão dar viabilidade de um futebol ou de um clube de futebol. Eduardo, eu queria só comentar uma situação, e eu tive lá no encontro e tinha falado com o Maninho, até citei um outro encontro que teve lá na federação, né? A gente citou que foi o sindicato, acho que teve o Zé Mário, que era do Sindicato Brasil, teve o pessoal da imprensa, acho que tu também estava lá, né? E aí eu conversei com o Maninho, todo mundo tem ideias, né? E quando eu escutei a questão do Christian, do Fabiano, do Maninho, eu entendi que eles foram tiveram muito conhecimento, eles foram muito a fundo para ver exatamente, porque, vamos fazer um campeonato, parece que é uma coisa muito fácil, né? Tem estatuto do torcedor, né? Tem N situações.
E a ideia deles, assim, quando eu peguei o primeiro momento, e aí eu até olhei um que eu tinha feito lá naquele dia, lá, até deixei escrito, um rapaz havia colocado, para a gente colocar as ideias, eu disse, mas tu vê, a gente faz assim de cabeça, né, para tentar, e aí eu vi que eles tinham todo o conhecimento e nada era apenas, né, vamos ali dar uma ideia, não, estava bem fundamentado essa questão, e isso é muito bacana. E concordo com o Fabiano, eu acho que é o momento, e em nenhum momento se falou no movimento de impor alguma coisa. Mas algumas questões têm que ser discutidas, até porque eu me lembro desde que eu vim nos programas e fiz as lives do programa, se fala sempre no Inter e no Grêmio. E nós esquecemos dos torcedores, dos preparadores físicos, das categorias de base, daquele grupo de apoio, né, de toda a tua equipe de trabalho. Isso é muita gente. E não vou nem falar no produto principal, que são os jogadores, né, que são os atletas. Isso eu acho um pouco assustador, assim, de tu ver todas as pessoas paradas e tu não... E lá eu escutei uma questão, e é verdade, nós estamos perdendo nossos atletas para os outros estados. Santa Catarina vem aqui e toma nossos atletas, porque lá tem campeonato, e nós aqui sem nada. Nós estamos perdendo nossos treinadores. Daqui a pouco nós vamos ter 12 treinadores por ano, e deu, né? E ficar torcendo, como a gente estava falando um dia, parece que o treinador está torcendo para um time perder, para agora de repente eu vou ter uma chance. Mas tem mais 30 atrás ali esperando uma oportunidade. Né? A situação, embora a gente já tenha comentado e parece que é repetitivo, mas ela é preocupante, e quando eu digo que tem que ser realmente feita alguma coisa, é em questão de conversar. Se alguém hoje que está nos ouvindo e tiver qualquer sugestão, que nos procure. Né? E aqui nós estamos na nossa cidade, é até mais fácil, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão nos assistindo via internet, e a gente tem recebido, isso que eu acho engraçado, Eduardo, interessante, é 100% de apoio. Ideias e sugestões das mais variadas classes. Acho que foi na quinta ou na sexta-feira, perdão por te interromper, Maninho, teve um pessoal lá de Santa Maria, né, que fez um estudo, Fabiano Borba, fez um estudo muito interessante, eu olhei lá o estudo que foi feito, e agrega bastante ao projeto, digamos assim, ao movimento, né? O Fabiano falou em movimento, quer dizer, eu falei, né, movimento Todos pelo Futebol Gaúcho, que quando se fala a palavra movimento parece que é realmente algo contra. Mas a palavra é essa mesmo, não tem como mudar. É um grupo também, é um movimento, mas que é visando a melhoria do futebol do interior do Rio Grande do Sul. A gente tem aí Grêmio Internacional, estão, como diz lá o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, estão em outro patamar. Outro patamar. A preocupação deles é outra. A nossa, e eu me incluo, porque eu faço parte do futebol do interior, eu me incluo nessa. A nossa preocupação é com o futebol gaúcho. Como é que vai ficar lá o Tupi, onde estava o Fabiano Borba? Como é que o Inter de Santa Maria, o Avenida, o Glória de Vacaria, o Cruzeiro, o Novo Hamburgo, o Aimoré, todos esses clubes. E tem muitos profissionais que estão ao entorno. Eduardo, eu vou... Até o vendedor de cachorro-quente, o de pipoca, o de cerveja. Pode, né? Dentro do estádio agora, eu vou fazer um outro resgate. Aonde está o nosso futebol amador, que nessa região aqui era tão forte? Morreu, né? Aonde ele está? O futebol amador acabou. Aonde está o... E era bom, né? O Esperança? Aonde está o São José, o Nacional, o Americano? O Dois Irmãos tinha 3 times fortes. Fabiano Borba trabalhou no Americano, né? Então, onde é que tá, nós não estamos só falando da nossa situação, nós estamos falando do futebol amador. Onde é que está? Será que então o futebol ele perdeu o interesse das pessoas? Será que é isso, ou nós é que não estamos sabendo fazer o futebol ser mais atrativo? Como que a gente pode desenvolver os clubes? A gente acredita que o futebol ele tem que ser desenvolvido desde as escolinhas. Nós temos que resgatar. Não vai mais ter o jogador jogando na rua, que nem tu jogava lá no Chiqueirinho. Benhur, em 1943, foi um dos fundadores ali do Chiqueirinho. Faz tempo. Né? E era bom de jogar. Mas Benhur, tu ia pro domingo ali, tu lotava aquele dia inteiro jogando um contra o outro, cara. Maninho, não te cortando rápido, até pra...
Eu vi esse final de semana e achei muito engraçado que um repórter ele falou assim: nós temos que resgatar aquele jogador que fazia 1 contra 1, né? Que dava 3, 4 dribles, mas isso se fazia aonde? Era na rua, era no campinho. No gol a gol. Hoje tu vai na escolinha, cravando roseta no quem pode ir também, né? Na escolinha. E aí, mas qual é a solução? Ainda eu estava num grupo de amigos, qual é a solução? Eu disse, infelizmente, a solução, e ainda nós brincamos aquele dia, do futebol de mesa, futebol né? de mesa. Pode ser, mas é o futebol de salão, né? Eu acho que a última esperança é o futebol de salão, de ter esse 1 contra 1. Porque não que tem mudou mais, muito, né? né? A modernidade hoje, a questão do redes sociais, telefones, antigamente não existia isso aí. Né? Tu pegava um menino antes, ia pra pracinha, como falou, de pé descalço, pra areia, enfim, ali saía quantos jogadores. E no auge do futebol brasileiro, quantos jogadores tinham, né? Que realmente aí podia se dizer que era o país do futebol. Nossa, né? A gente fala, olha hoje em dia. Então dificilmente tu pega os nossos próprios filhos, pega de pessoas, vão aonde? Fico no videogame, fico no telefone. Dificilmente vai o menino que vai pra cima. Né? Exatamente, eu pago uma escolinha. O Fabiano Dait, essa semana a gente estava conversando sobre o assunto, né? Ele perguntou, Eduardo, qual foi a última vez que deu uma bola de futebol de presente para um menino? Ou para uma menina, hoje em dia? Cara, eu não lembro. O pai, hoje em dia, e eu não estou generalizando, os pais, hoje em dia, preferem dar um celular para a criança ficar jogando ali no celular para, entre aspas, não se incomodar. Porque se tu der uma bola, tu vai ter que ter um lugar para jogar. Se tu der uma bola, tu vai ter que sair, descer do prédio, ir lá no playground do prédio e jogar o futebol. Mas o pai vai estar com o celular o tempo todo, chutando a bola e olhando o celular. Não vai dar muita atenção para a criança. Qual foi a última vez que nós ganhamos, que a gente deu uma bola de futebol de presente? Realmente, é muito difícil. Eu, particularmente, eu dei pro meu filho ainda pequeno, né? E antigamente, o que mais um menino lembro que eu queria levei era a uma bola do programa e dei pro meu sobrinho. Foi a última vez que eu vi uma bola de futebol aqui. Eu levei a bola e dei pro meu sobrinho a bola. Então essa é uma preocupação que a gente tem, e eu vou te dizer, a gente não tem mais como botar o futebol na rua. Só que o nosso futebol ele era construído em cima desse empirismo. Hoje não. Hoje nós temos que pensar como que a gente vai desenvolver o futebol. Então eu vejo como uma saída ir para o debate. E chamar quem? Chamar quem realmente conhece. Chamar quem sabe fases de desenvolvimento. E nós plantarmos uma semente para desenvolver. E não ficar esperando que vá voltar, porque esse não vai voltar. Mas tem que ser feito alguma coisa. O que pode ser feito? Quem sabe vamos construir todo mundo juntos, ideias, sugestões, chamem as universidades. Quem é que faz parte hoje de uma construção de educação? Faz parte da educação. Então trazer as universidades para esse debate é importantíssimo. Trazer quem estuda o desenvolvimento motor. Quem é que faz isso? Essa pessoa tem que ser consultada. Como é que a gente pode trazer novamente o futebol para o interesse das crianças? Já temos aqui Fabiano Dait, Fabiano Borba e Benhur Pereira, participações dos nossos telespectadores. O Moacir da Lockfair Fechaduras está acompanhando. O Gabriel Becker, parabéns treinadores por estarem cientes do momento. É sim o momento para recomeço. Parabéns Vale TV para dar espaço para esta pauta legítima. Ana Cristina, estão voltando aos poucos, que bom, parabéns. O Lucas Cunha está assistindo, que também é do futebol do interior, depende, né? Fernando Agostini aqui também treinador. Abraço a todos, grandes profissionais, hashtag todos pelo futebol gaúcho. Glauco Moraes, está lá na Colômbia, o Glauco Moraes já trabalhou no Grêmio, no Novo Hamburgo. Grande profissional, Glauco. Está acompanhando lá na Colômbia. Luciano Ferreira, passou da hora de debater este assunto. Parabéns a todos. Dudu News, boa tarde, quarteto. O Márcio Dias Bica também está acompanhando. O Fábio Oliveira, parabéns Eduardo Pires pela volta do Debate Bola no estúdio ao vivo. Programa de qualidade e boa audiência, sempre com bons convidados. Grande abraço a todos, em especial para o meu amigo Benhur Pereira. Grande abraço. E agora nós iniciamos falando sobre
esse movimento que está sendo construído, que está em andamento, mas e a Federação Gaúcha de Futebol? E os clubes? Como eles receberam essa proposta de vocês, né, em relação a... Não é um movimento para se montar uma liga, por exemplo, de futebol. Não é isso, é como disse o Maninho, é construir junto com todos. Federação Gaúcha de Futebol, o presidente Luciano Oxman já se manifestou em relação a esse movimento que está sendo feito por vocês, Fabiano Borba? Assim, Eduardo, muitas vezes tem que ver como chega, né, as coisas. Acho que tem que ser repetitivo e salientar bem. A gente está querendo propor um debate, a gente não está falando que a gente está certo, em nenhum momento. A gente está querendo melhorar o nosso futebol gaúcho, que tem tantos valores, tem tantos profissionais capacitados, né? Então, por que não melhorar acho que essa empresa, né? Digamos assim, de tão grande que é, de tantos valores. Então, a gente tem que está procurando, acho que realmente conversar. A gente conversa com inúmeras pessoas. Espero que a gente possa ser ouvido pelo nosso presidente, que a gente sabe que é uma pessoa muito aberta, é uma pessoa que realmente assumiu, né, no meio de uma pandemia, é difícil, é complicado, a gente sabe de tudo isso aí também, né? Mas realmente a gente está querendo somar, agregar valores e realmente para fazer melhor o nosso futebol, apenas isso, e creio que o caminho seja esse, né, Eduardo? Em relação aos dirigentes, a gente tem feito os contatos via celular. Já falamos aí com... Eu vou te dizer que a gente já falou com praticamente todos os dirigentes do interior. E como tem sido a aceitação? Muito boa. Até porque em todos os momentos, como eu te disse, nós não estamos levando uma proposta. A nossa proposta é de ouvir a todos. Parece uma coisa tão simples, mas para mim seria o ideal. Vamos ouvir a todos. Eu tenho ligado para aqueles clubes que não estão mais em atividades. Hoje, por exemplo, de manhã, liguei para o presidente de Panambi, né? Ele me mandou uma mensagem dizendo que estava com um compromisso, que iria me retornar. Então a gente tem feito contato com clubes que estão fechados. Por exemplo, 15, Sapiranga, o Ivoti, esses times, a gente quer ouvir essas pessoas. A gente quer ouvir o Juventude, o Grêmio, o Inter, também. Grêmio e Inter precisa ser ouvido? Não, né? O futebol gaúcho não é Grêmio e Inter. Para nós, ele não é. Esse vai muito bem, esse tem que servir de exemplo. Nós temos que olhar para eles e dizer assim, ó, Grêmio e Inter, eles investem em categoria de base? Sim. Eles têm uma boa gestão? Sim. Eu posso questionar isso, né? Mas querendo ou não, eles têm ainda todo um outro tipo de situação. Eles têm calendário o ano inteiro? Sim. Agora, vamos olhar o resto. Quantos jogos do Novo Hamburgo? Quantos jogos tu assistiu do Novo Hamburgo esse ano? 2 que eu trabalhei, né? Tá, eu vou fazer a pergunta direto. Tu sabe que não tenho conversa. Benhur, tu trabalhou no Novo Hamburgo, eu não vou te colocar nessa... Tu, como cidadão hamburguense, tu morando aqui, tu vai te associar num clube que tem 5 jogos? Não. Não tem como, infelizmente. Nem tu, nem eu e nem ninguém. Nós temos que entender que um clube de futebol ou qualquer, tu tem que oferecer alguma coisa. E aí por isso que cada gauchão que vem, e aí a gente fala aqui do Novo Hamburgo, do Aimoré porque nós estamos aqui, mas pode falar lá do Tupi, pode falar do Cruzeiro, enfim. Mas cada campeonato que passa, o público diminui mais. Não tem. Por quê? Porque vai perdendo o interesse, bem. Como é que tu vai atrair sócios, empresas, e eu vou investimentos? dizer, eu vou dizer tem uma poucos coisa jogos? aqui, ó, a estreia do Benhur, e seria assim com o Maninho também, porque eles são aqui, Fabiano Borba, são da casa aqui, e o torcedor gosta muito desses dois caras aqui, o Fabiano Dait e o Benhur Pereira. O público que teve na estreia do Benhur contra a Ponte Preta só teve aquele público Por causa que tinha uma... porque tinha Claro. o Benhur que é da casa. E eu vou dizer mais pra ti, Eduardo. Se a gente senão, pensar... o público é contra a Ponte Preta, cara, que nunca tinha jogado aqui em Novo Hamburgo. Ó, agora aqui em off eu acabei de dizer um negócio que vai servir para isso. Só aqui em Novo Hamburgo nós temos Benhur, Maninho, Márcio Vitória. Hoje o Márcio Vitória é o preparador físico, mas teve um tempo que não era. Será que nós não temos gente boa aqui na cidade para trabalhar? Tem o Sulca.
Tem o Sul. Quantos jogadores nós temos hoje da região jogando no Novo Hamburgo? Assim, que saiu da base? É. Ou que Ou saiu daqui, e voltou? Daqui, que é... Não, teve aí esse ano... Sim, mas tu pode contar nos dedos, né? Não. Nós acreditamos que um dos caminhos é esse. É tu ir plantando a semente lá na tua época de profissional, Benhur. Tu olhava pro lado e quantos amigos tu tinha? E, Maninho, em relação... O próprio Benhur, né? Em relação... Tá entendendo? Era da casa. O time campeão gaúcho em 89 tinha o Jefferson, Daniel... E aí nós vamos entrar em outras todos discussões, sabe, Eduardo? Mas para quem não tem dinheiro, porque normalmente os clubes não temos dinheiro. Como é importante tu ter jogadores da base a um custo mais barato, com possibilidade de negócio. Então, quantos nós temos no nosso interior? Mas aí a gente vai dizer assim, pô, mas aí o time tal não tem. Mas como, né? Com 4 meses de campeonato, como é que tu vai correr risco de botar um menino? E aí tu tem que pegar os bons exemplos. Eu sempre falo do São José. Eu sou obrigado a falar do São José. É um baita exemplo, cara. Porque ele vem mantendo, e tu vai ver que a folha do São José ela é inferior a... Olha, não sei se não é a maioria, mas fica entre uma das últimas ali. No gauchão. Não, tem uma linha de trabalho já, tanto de Benhur, de base como comissão também, né? Quantas crianças tem na escolinha do E foi confirmado o Everton Vanoni como eles dão treinador oportunidades, é como eu falo, tanto em atletas como comissão. E vai indo em cima de um processo que tu vê que tu consegue se manter. Mas o São José, sempre alguém diz São José tem dinheiro, São José tem dinheiro. Mas vai ver a folha do São José e vai ver dos outros times do interior. Em cima do que o Fabiano estava falando da questão dos dirigentes, até por coincidência, numa terça-feira, o Everton Giovanella ele foi eleito como presidente lá do Lajeadense e eu estava conversando com ele, e aí eu perguntei isso, tanto que na quarta eu me encontrei ali com eles, ou na terça eu encontrei com eles e eu falei, maninho, primeiro cara que eu perguntei, vem cá, Everton, o que tu acha disso daí? Ele disse, cara, para nós o calendário tinha que ser 8, 9 meses, para mim poder vender um patrocínio, para mim poder ter sócios, para poder trazer meu torcedor de volta. E é interessante como oscila. Nós estávamos falando do Cruzeiro. O Cruzeiro, antes da pandemia, ele chegava a botar 1.000 e poucas pessoas. Num lugar novo, Cachoeirinha, onde o estádio ficou pronto, começou a botar 1.000 e poucas pessoas. Se tu pegar a Série A, tem vários times que não colocam 1.000. Com certeza. Então, assim, isso vai oscilando muito. Então, quando tu tem que aproveitar o momento... E é uma pena, claro, a pandemia parou com isso. O Fabiano Borba tem uma experiência lá do Tupi. Lá também dá um número bom de torcedores, né? Lá é uma comunidade que os caras gostam muito de futebol, né? É um campo, claro, lá a gente sabe que as dimensões, a estrutura ela é pequena, né? Mas é uma cidade apaixonante que os caras gostam. E o gaúcho? É verdade que tu manda capinar o campo, assim, pro campo ficar ruim, os outros sofrerem. É verdade isso? Conta pra nós aí. Conta pra nós aí, é verdade? A posse dele é treinada em cima do mas daí favorece o Maninho. É verdade isso? É verdade. Falando em Vacaria, né? É uma cidade que gosta mais de futebol que Vacaria. Claro, mas falando lá do gaúcho, o gaúcho, eu falo assim, olha, é um clube que vem se estruturando, eu tive 2 anos lá, para mim, muito bom. Benhur teve praia. Pessoas extremamente profissionais, desde o presidente, desde o Glênio, que hoje que coordena toda acho que a direção lá. Mas por isso que tem que ter um Então, buscando, é um maior, clube, né? que está estruturando muito bom. Muito bom. O Maninho estava falando da categoria de base, né? Grêmio Internacional tem. Mas eles vão buscar fora. Eles vão buscar no Ceará, eles vão buscar no interior de São Paulo, eles vão buscar... Será que... mas é óbvio isso que eu vou dizer, né? Eles não vêm pegar os nossos jogadores do interior porque não tem base. Porque não tem base. Ou antes eles tinha base e eles não buscavam. Mas nós tivemos vários jogadores que saíram da nossa base, do Novo Hamburgo, o último foi o Juan, né? Nós vamos voltar agora ao assunto, hoje, né? Antes se jogava bola na escola, tá? Da escola tu saía, tu ia jogar bola. Aí tu tinha as escolinhas que jogavam o tempo inteiro e tu jogava muitas competições. E ainda assim, os caras iam lá e pescavam um outro jogador. Isso diminuiu muito. Mas não significa que nós não temos mais qualidade. O que falta para nós, para mim, na minha maneira pessoal, Fabiano falando, é incentivar novamente que cada comunidade replante
Comece novamente lá nas escolas. Nós temos que entrar lá para dentro das escolas e incentivar a jogar o futebol dentro das escolas. E dali vir formando toda uma cadeia. Não vai ser da noite pro dia. E a nível profissional, tu precisa de calendário para dar tempo pro jogador. O jogador treinar, o processo ver de um time. Eu não vou falar do Rô. O Rô subiu em 2016, quando eu estava no Novo Hamburgo na Série D, tinha 17 anos, trabalhou na Série D, não jogou, entrou na Copinha. Próximo ano já estava, já foi. Já tem alguns exemplos bem claros. Pega... Assim, ó, quantos tu pegou aqui, desculpa, quantos tu pegou aqui no Novo Hamburgo, que estavam lá na categoria e ficou um tempão, daqui a pouco vai no profissional, fica um tempo, daqui a pouco tá jogando na Copinha, daqui a pouco tá lá em cima. Esses meninos vão jogar 3, 4 jogos, como é que vai ter um risco, como é que vai ter um processo de crescimento jogando assim? Pega, olha exemplo, vamos dar exemplo, o Grêmio. Tem um processo hoje de atacantes, né, que tem uma escola que vem lá o Pedro Rocha, mas quanto tempo demorou? Aí veio o Everton, veio preparação. Hoje o PP, porque tem jogando, eu acho que é minutos, é jogo, é sequência. E aí então os nossos precisam disso aí também. E nos times do interior, como disse o Benhur, como é que vocês, treinadores, num campeonato gaúcho, onde são 12 times, 11 jogos, se começa ali, e isso pode acontecer, um empate, uma derrota, como é que tu vai lançar um garoto? Não. Como é que tu vai botar um menino da aí base? Tu já mantém o medo. Aí Que o torcedor tá lá na arquibancada. Pô, mas tem o torcedor, na verdade, nem sabe quais são os jogadores, porque não tem mais a preliminar, né? O resultado fala sempre, acima de tudo é o resultado. Depois vem desempenho. Mas e se tem tempo, dá para fazer. A gente tinha na época aí que o Campeonato Gaúcho era mais longo, a gente via vários meninos do Novo Hamburgo subirem, estarem ali entre os profissionais, daqui a pouco entrar num jogo, e aos poucos, né? Como o Grêmio Inter faz, né, pessoal? Como o Grêmio Inter faz. E vou citar de novo o Lajadense com o Gabriel foi pro Grêmio, o Moisés pro Grêmio, quantos outros saíram? Porque havia uma sequência de Copinha, de Campeonato Gaúcho, depois de Série D. O jogador tinha, quantos jogos nós estávamos falando? 11. Imagina, naquela época tu tinha aí 30 jogos aí no ano. Exatamente, é isso que a gente... Nós, no Cruzeiro, em 2010, para ser campeão da divisão de acesso, sabe quantos jogos foram? 40. Quando isso? Em 2010. Hoje o campeão do acesso... Ainda tinha Mas aí também é muito, né, Benhur? Não, mas tinha 40 jogos. Eu lembro que ia lá, jogava, 40 voltava. jogos. Tá, mas quanto tempo de competição, turnos, né? É que eram quadrangulares, depois da primeira parte, eu acho que era eram... muito jogo também, né? Não, dos 40 vamos tirar os dois últimos, que são os decisivos. Esse modelo de classifica e passe, classifica, eu cansativo, acredito que ele está ultrapassado. Não. É que nem as pessoas dizerem assim, o Brasil Farroupilha tu jogou 5 vezes. 6 jogos. O mata-mata é mais emocionante. Não, realmente, o mata-mata ele é mais emocionante. Porém, como é que tu planeja um ano de uma competição que tu joga um mata-mata? Tu vai contratar o jogador para um mata-mata. E aí tu classificou, daí tu renova com ele. Menino, vou dar um exemplo Aí tu agora. Não, gente, nós temos que pensar, se a gente quiser realmente desenvolver o futebol, nós temos que pensar em calendário cheio. Competições de mata-mata entre a competição de calendário cheio. Tá, mas tem a Copinha. Vou dar um exemplo agora, quer ver? Mudando um pouquinho, voltando para a nossa Série D hoje, que é a nível Brasil. Teve agora, esse final de semana, esses 2 últimos finais de semana, a pré-Série D. Aí os caras podiam jogar 2 jogos. Eu falei com um colega meu que estava no Tocantinópolis, lá no Tocantins. Pegaram o Brasiliense, ganharam a primeira 1-0 em casa e ontem perderam 4-0. Como é que fica? Já estão eliminados, estão fora. Demitido. Como é que fica? Tá entendendo? Acabou, tu tem que fazer contrato mínimo de 3 meses. Aí tem a questão do clube também, aí prejudica o clube também. Eu acho que teve essa pré-classificatória para a Série D, porque não teve o estadual... Não teve prosseguimento. Já estava programado. Já estava programado desde o início essa pré-Série D. Infelizmente, Eduardo. Nesse sentido, foi errado. Acho que a Série D ela melhorou muito esse ano. O nível, o Chaves agora, com mais número de jogos. São 8 equipes, né? A gente tem, ano passado, antes era um torneio, a gente né, tem também. visto aí 6 jogos. Várias suposições, né, de calendário. Eu, particularmente, acredito que tu tem que tirar Grêmio, Inter, Brasil, Juventude, Ipiranga e São José, que são times que têm série. Eles têm que sair fora. E todos os outros jogam pela vaga na Série D. Todos os outros quem? Os 6 times que não têm vaga, que hoje estão na A, junto com os do acesso. Formam 22. Aí tu quer fazer um campeonato de 20, tu quer fazer de 24, tu quer fazer de 15. Já pensou um campeonato de 15 pontos corridos?
No final, vai dar 8 meses de competição, no final os 3 ganham vaga na Série D. Sem Grêmio e Inter. Sem Grêmio e Inter. Tá, mas aí não seria Campeonato Gaúcho. Não, mas Não, aí, aí lá no final... Como tá? Lá no final, por exemplo, ou em janeiro... Entra pro mata-mata. Tu entra pra uma Supercopa, A dupla Grenal vai adorar. Um Super Gauchão. Mas pra- Modelo eu- Copa do Mundo. E Modelo Copa do Mundo. brindaria os clubes com divisão também. Imagina muitas vezes pegar um Juventude ou o Brasil e É tem isso um aí. risco grande de ir para um acesso. Vamos dar exemplo, o Ipiranga, 2 anos atrás, aí ficou jogando uma Série C Aí dizem juntamente que... com o acesso. É muito difícil. Dizem que não contempla o estatuto, vamos dizer assim. Mas hoje, o campeonato de hoje, ele não contempla o estatuto. Se alguém entrar, também não contempla. Porque ele não oferece 10 meses de atividade. Então, se esse não contempla, o atual também não contempla. E nós temos que pensar no quê? No que seria melhor para os clubes. O que é melhor para o Novo Hamburgo hoje? Eu quero perguntar isso. Já tive 2, 3 conversas com o Raul. Eu quero perguntar para o Novo Hamburgo, para o Esportivo, para o Caxias, é melhor jogar 11 jogos ou jogar 30 no ano? Se os presidentes me disserem que eles preferem jogar 10 jogos no ano, eu estou dizendo aqui hoje, o futebol vai acabar. A gente tem falado... Só que eu entendo eles puxam do bolso. Claro. E isso para mim Isso está errado. Tá errado. Eu entendo os dirigentes, eles são abnegados, eles são os caras que, olha, quando eu converso, por exemplo, com o dono lá da Pompeia, cara, o que tu quer no futebol, cara? Tu vai tirar do teu bolso o dinheiro da tua família para botar num negócio. Mas aí tu vê aí, ó o estádio lotado Da onde, Baninho? de Camaquã. Guarani de Camaquã. Né? Ali no Guarani de Venâncio, a mesma coisa. Um cara bancava por mês, cara, O cara tem que ser louco. O cara vai desistir. Uma hora o cara desiste, ele Os cansa. bons sempre cansam e sai fora. Ele cansa. A gente teve um exemplo bem claro aqui do 15 de novembro de Campo Bom, né? Perfeito. Aí tu vê um 15 time Era que... um super time. Era um super time, né? Chegou time- uma hora o cara cansou, né? Mas um Tovar, time que né? tem uma história, tem uma tradição, que tem uma torcida, que Tem. poderia estar jogando, mas ele também cansa do sistema. A competição ela não é atrativa, vamos falar a verdade. Hoje os times estão aí porque ganham 1 milhão. Agora, se jogasse, pensando no clube, o clube tem que jogar mais. O clube tem que jogar mais. Como é que tu vai formar identidade com alguém se tu... Sabe, 3 meses, 2 meses. Não vai construir identidade nenhuma. Tu tem que comprar aquilo ali como se fosse teu, tu ir pra briga realmente, tu ir Isso torcer. a gente está falando dos times do Gauchão, da divisão de acesso. E aqueles que estão lá na terceirona. Pois é. Clubes tradicionais. Por isso que eu te digo. Tradicionais, cara. Essa proposta aí... Eles são quase... São semi-amadores. Né? Essa Quase, proposta aí, eu vou te dizer... Um assunto muito importante a gente tem que estar atento também. Tem clubes centenários do nosso futebol aqui que está... Definhando. Que está fechado. Por quê? Quem foram os fundadores da Federação Gaúcha de Futebol? Tu lembra? Tu sabe quem são? Eu acho que é o Rio Grande, né? Não. Não. É lá da Zona Sul. É o Ferro Carril, Ferro Carril, que é de São Tá Paulo. fechado. É de São... Uruguaiana. é o 14 de julho, tá fechado. Livramento. E tem mais 2 times que estão fechados. Eu vou fazer uma relação contigo, tá? Me desculpem quem ouve e acha que é uma ofensa. É como um filho rico que coloca um pai no asilo e não vai lá visitá-lo. Os clubes fundadores da grande Federação Gaúcha de Futebol estão fechados. As pessoas não pensam que o que aconteceu com aqueles clubes e com outros, olha, dezenas de grandes clubes. Nós temos São Paulo e Rio Grande que tem uma torcida vibrante. Sensacional. Nós temos o Inter Santa Maria. Esses clubes, eles estão... Sedentos por jogos. Olha, eles estão Sedentos. num caminho final. Novo Hamburgo. Eu me lembro quando eu morava aqui no Guarani, eu subia a lomba ali e descia, os carros estavam lá em cima da lomba. Esses dias ainda eu comentei. Cara, eu vi o Santa Rosa lotado de gente, não foi uma nem 2 vezes. Também. Maninho, jogo também. contra o Inter de Santa Maria, 7 mil pessoas quando a gente jogava, 20 mil Clássico contra do Inter, Vale. 18 mil, Clássico do Vale com 12 mil. Lotava. Entendeu? Então, E tinha preliminar, detalhe. Aí, então, tinha quer dizer, preliminar. Aí se pergunta, por que perdeu tanto esse atrativo?
Porque exatamente diminuiu o É calendário. isso que a gente está querendo debater. Porque não se nesse joga sentido. mais. É como se Por que fosse não um mais resgatar um, o nosso dois. interior de volta? Eu acho que o nosso futebol de volta. E vamos falar dos É isso. dirigentes, como ele falou, e muitos dirigentes cansaram, né? Claro. Claro. Financeiramente. Não, a gente não está achando culpado, jamais, né? A gente está querendo não, colaborar. eu passei- Porque tem muito dirigente realmente bom e se preocupa. Os caras tiram do bolso mesmo. Não, Gente, hoje em dia- Quando o Maninho hoje em fala dia- das comunidades, Maninho, tu fala dos clubes, não vamos esquecer de uma situação, quando tu tem lá o Panambi aberto, tu tem as crianças em volta do campo, tu tem as famílias indo para o campo, tu tem um atleta, um menino que daqui a pouco vai sonhar esse jogador e vai se preparar para isso. Isso está acabando, né? Hoje tu vai numa escolinha, quer dizer, o Novo Hamburgo tinha uma escolinha aí. Aí tu tem uma ali, tu tem uma outra ali, e cada vez menos, né? Aqui as participações dos nossos telespectadores. A Ângela Maria está assistindo lá no Imbé. O Carlos Inácio Klein, é isso aí, vida que segue, vida que segue. O Dias, Capitão Dias, perfeito, Maninho. Todas as tuas colocações o Dias está aprovando. Neurilene Klein também está acompanhando lá de Imbé. O Paulo Maninho, perfeito, Maninho, viu? O Paulo Maninho é outro. Se é maninho é bom, né? tá com uma torcida grande, o Maninho. Viu? Aqui, o Fabiano Borba, esses dois aí. Por que eu trouxe os dois agora no Agora e mais vi. tudo comum? A audiência vai lá em A audiência cima, vai lá né? em cima, cara. O Juliano Feijão, grande Feijão. Um abraço a todos os amigos. Feijão de Sapucaia, abraço, Feijão. Um abraço. O Luciano Ferreira, que era companheiro aí de time do Maninho, lá na base do Novo Hamburgo. Jogava alguma coisa, o Medonho? Não mente, não. Não, mente. fala a verdade, Não, porque é. ele jogou até. Ele tá se escondendo já. Ele jogou até com Benhur, o Pelé. Benhur, jogava muito Benhur. E- Não, Eduardo, falando Ele sério. jogou até com Vou o Pelé. falar, vou falar. Não, jogava jogos. muito. Jogava de manhã, jogava meio-dia, jogava de tarde, jogava de noite e dizia, vamos jogar uma bolinha. Jogava o dia inteiro. Era muito bom jogador. Eu posso. Deixa eu só falar do Luciano aqui, bem. Aqui em Novo Hamburgo poderia voltar parceria clube-município. Filiais da escolinha do Noia nos bairros, mas a colheita poderá ser a longo prazo, diz o Luciano Ferreira. É uma boa colocação. Na época tu estava na base, Maninho, do Novo Hamburgo, tinha essa parceria com as escolas? Hoje, para mim, Novo Hamburgo tem um grande projeto que o Novo Hamburgo Clube poderia tentar, e já foi feito até, eu acho, uma tentativa de parceria com o projeto social que tem do Zeca, que para mim é uma ideia de projeto que eu gostaria de levar para todos os clubes, e em todas as Do comunidades. Zeca Brochir, da Do Zeca, UJR. da UJR. Então, para mim, se tem uma das minhas ideias assim que eu tento colocar é essa. Nós vamos ter que entrar para dentro das escolas. Das escolas, tu vai ter que trazer ou para o campo, e aí nós temos condições de hoje de colocar todas elas no campo? Não tem. Então, a maneira Nem mais tem campo. fácil, a maneira mais fácil seria através do futsal. E do futsal trazer para o campo. É isso aí. Exato, excelente. O Esse é o Aimoré processo. teve uma época que o Aimoré tinha as escolinhas do Aimoré que iam para os bairros. Mas Em parceria com a prefeitura. Isso eu não sei, eu estou falando, eu me lembro o tempo que eu trabalhei no Aimoré, eu me lembro que tinha. Agora, eu sinceramente, não sei. No Moré tinha escolinha também, agora não sei se tem, mas deve ter, eu creio que tem. O Gilberto Santos, Maninho tem razão, o interior precisa ter um calendário e com isso teremos mais empregos. Gilberto Santos. Luciano Ferreira. Eu, quando pequeno, ia torcer para o Benhur Pereira e para o Fabiano Dait no Santa Rosa. Novinho ele, né? Faz tempo, hein? José Luiz Hans. Não, ele já jogava naquela época, não vem querer dizer que ia torcer, não, ele já jogava. José Luiz Hans. Um abraço para o Hans. Falta gestão nos clubes. Será que temos isso? Pergunta o Hans. Falta. Eu acredito que falta, mas também por quê? Porque hoje, é diferente de antigamente, o clube exige que as pessoas passem lá dentro um tempo que eles não têm. Então eles continuam, né? Hoje os clubes sendo geridos por pessoas que têm as suas atividades. Então elas vão se encontrar lá no final do dia, ou uma vez por semana, e um clube não pode ser gerido apenas desta forma. Ele tem que ter, né, pessoas responsáveis lá no dia a dia. E esse processo eu acredito que ele está sendo muito lento. Né? Alguns clubes já avançaram, aí voltam um tempo atrás, mas ele, para mim, ele tem que ser acelerado. Porque
Essa gestão dos clubes aí, ela vai fazer com que os clubes se tornem profissionais. Que hoje, a gente fala tanto nisso, há bastante tempo, a profissionalização, mas ela não, de fato, ela não aconteceu. Tem mensagem aí, Benhor? Não, na verdade é o Christian Souza que mandou aqui, pergunta para o debate, para os amigos, se a TV não investir mais no gauchão da Série A, o que vai acontecer com os clubes do interior? Eu acredito que é uma alternativa boa para todos os clubes. Porque na nossa realidade, no nosso meio, divisão de acesso e segundona, não tem TV. E os clubes ainda continuam vivendo. Sobrevivendo, mas... Era assim antigamente, né? Sobrevivia. Então, quem sabe, se não tiver essa briga aí pelo esse dinheirinho, esses clubes vão olhar e vão dizer assim, não, essa competição de 11 jogos eu não quero jogar. Mas a gente tem visto aí a Libertadores saindo da Globo, indo para o SBT, indo para outros canais. Daqui a pouco o Campeonato Gaúcho aqui também, a detentora dos direitos, daqui a pouco vai começar a não ter mais tanta... Eduardo, pensa comigo, observação Eduardo. em cima Pensa comigo e vê se eu não... Do Gaúchão pode abrir para outras emissoras. Tu não acha que colocar o Grêmio e o Inter numa competição mais longa no Gauchão, ela não é viável? Porque são times de diferente divisão. Então, o campeonato gaúcho, ele tem que ser muito curto, ele tem que ser em 10 jogos, 12 jogos. Ele vai ter que se transformar numa Copa. E os outros clubes vão ter que jogar, querendo ou não, vai ser isso, pode demorar, mas vai ser isso. Vai sair de divisões, nós vamos ter aqui uma divisão Série E, nós vamos ter a F, a nível de Brasil, e aí vai ter uma Copa do Mundo, Série A, B, C, D, E e F. Vai ser isso, pode ter certeza. Pode ser que demore, mas vai ir para esse lado. E uma das questões que eu acho, e às vezes eu vejo algumas pessoas discutindo isso, mas o Inter e o Grêmio não gostariam de jogar o gauchão. Tá bom. Os caras ganham É o título que eles podem... mas aí 1 milhão 250 por fica jogo. Eles aí 4, 5 anos não ganhar nada. O gauchão como é importante. Não, 1 milhão 250 por jogo. Fora mentira. os sócios que estão, né? Agora com a pandemia, qual é que era a pressão da volta? Por quê? O Renato... Porque os sócios já não estavam pagando, não tem jogo. Tu imagina tu pegar janeiro, fevereiro, março sem jogo. O Renato estava tirando onda porque ganhou o título gaúcho, cara. Então vale. Valorizou, né? Valorizou. Então o gaúcho para a dupla Grenal interessa. Mas eu acho que não nesses moldes assim. A dupla Grenal quer entrar na... Maninho, mas eu acho que tá bom esses 11 jogos, né? Para eles, então, eles sim, mas para nós não. Isso... Não, por isso que eu digo, pra eles tendo até um calendário deixar... e quem classificar para esses 11 jogos, como acontece todo ano. Seria Tu poderia fazer por uma Copa do Mundo, tu pode botar, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer com 24 clubes. Nós temos 6 cabeças de chave, tá? Vamos pegar da segundona, 6, são 12, tá? Tu pega mais 12 da divisão intermediária. Sempre ia se renovar os 12. Divide em 6 chaves aí, espalhada. Tu leva o futebol lá para Livramento. Tu leva o futebol lá em... Tu faz quarta, domingo, quarta. 3 jogos. Classificou, vai pro mata-mata. Copinha de 2011, Lajadense e 14 foi o primeiro mata. Nós fomos jogar lá, estava lotado. Aí tu faz uma competição de... Quanto tempo aquele povo de lá de Livramento não vê um jogo de futebol, Exato. cara? Tu faz uma competição, faz uma competição de 30 jogos para os times hoje do interior, para elas classificar para jogar esses 6 aí. Assisti os jogos do Fabiano na Série D, torcedor do Gaúcho, indo a campo. Indo a campo. Série D. Indo... É só ter um jogo. Ter o campeonato, o povo lá, vai. Vai, se tiver atrativo, vai. Aí tu vai trazer. Quanto tempo nós temos, Eduardo? Eu tenho que abordar um outro assunto. Deixa eu só aqui mandar um recado para o presidente Luciano Oxman. Fecha em mim aqui, por gentileza. Fecha em mim. Luciano Oxman. O pessoal está aberto aí para debate. Acho que está na hora da Federação Gaúcha de Futebol chamar esse pessoal do interior para conversar. Não é simplesmente pegar uma competição, eu já ouvi falar que em novembro, daqui a pouco vai ter a copinha, largar lá para satisfazer uma meia dúzia de dirigente do interior ou meia dúzia de profissional. Isso não interessa. Essa proposta do Todos pelo Futebol Gaúcho, ela é muito melhor. E não é só calendário,
É calendário, gestão, categoria de base. Então está na hora, Luciano Oxman, chamar o pessoal para o debate, para a conversa. Se chegou através de alguns aspones aí o assunto de uma forma errada, então é melhor conversar diretamente com o pessoal e não ouvir os aspones. Aspone, o mundo do futebol e da política está cheio. Aqui a Helenise Martins. Na gestão do Carlos Duarte tinha núcleos do NOI nos bairros. Era uma parceria entre Fevale, Prefeitura e Clube. E eu acredito que é uma das oportunidades que a gente tem. Por quê? Porque as universidades elas podem desenvolver um trabalho que vai ser bom para elas, né? Para os alunos, para os estagiários, vamos dizer assim. Para o clube é muito bom, porque está levando o futebol a diversos locais e bairros. Então, tu tá, desde a primeira parcela lá da infância, tu está identificando as crianças. Saúde, né, Maninho? Então, agora me veio a cabeça aí, Cavani. Será que o Grêmio tem bala para contratar o Cavani? Mas se contratar o Cavani, imagina o dinheiro que vai pagar. Imagina essa grana no interior do Rio Grande do Sul. Eduardo, Maninho, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês para um jogador de futebol. Eu vou te falar o que eu penso em relação a isso, porque é um problema social, para mim, enorme. Se a sociedade aceitar uma coisa dessa. Nós temos que refletir. Mas os gremistas nós estão temos enlouquecidos. Não, mas eu não... Querem que não, mas querem o Cavani. Não, mas nós não podemos aceitar. Nós não, como sociedade, nós não podemos aceitar. Um professor nosso, um policial nosso, ele ganha, no máximo, 3 salários. Quando recebe. 3 salários. E nós vamos trazer um jogador ganhando 3 milhões de reais. Que sociedade é essa? Nós temos que parar, esse é o momento, e pensar se é esse tipo de sociedade que a gente vai viver, tu pode ter certeza. Tu vai olhar para o lado e vai ver as pessoas morrendo de fome no teu lado, tu vai passar por ela, simplesmente. Nós podemos gerar com esse dinheiro do Cavani aí, no mínimo, 20 mil oportunidades para jovens e crianças em todo o estado e mais de 3 mil empregos direto. Um salário. Um salário. Um salário. Um salário. Então, se tu me disser que eu, como investidor, vou fazer essa escolha, e isso é mais negócio para mim, nós temos que repensar o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Mas eu acho que não vai vir. Eu acho que não vai. Mas só de cogitar para mim, então? só de cogitar para mim já é uma ofensa. Eu estou falando muito sério sobre isso. Eu jamais, se algum dia eu chegar num altíssimo nível, eu quero ganhar um salário desses e olhar para o lado e dizer que tem pessoas que não têm hoje a oportunidade de trabalhar. E tu pode me cobrar, se isso acontecer algum dia. E tá cheio, né? No nosso Brasil, a falta de oportunidade para trabalhar. Tem muita gente querendo e não tem espaço. Aqui o Gabriel Becker, fui presidente de um clube de rugby. Nosso planejamento era aula grátis do esporte seguido por palestras. No time chegou a ser convidado pela federação para uma reunião extraordinária em Porto Alegre. Na época, eram clubes que tinham mais jogadores em todas as categorias. O caminho é este, a longo prazo. Rômulo Mônaco, no Aimoré tem escolinha. O que não tem é a base sub-15 e 17, disputando o estadual. Gabriel Becker, o Rômulo completa aqui. Eu faria um gauchão com a primeira fase, com todos os clubes do estado, de junho a dezembro, sem os clubes que jogam alguma série do brasileiro. Aí os classificados jogariam a fase final do gauchão com os times que têm série. É mais ou menos essa a ideia. É mais ou menos essa ideia. Vamos ter inúmeras possibilidades, é isso que a gente fala. O que tu Mas falou... o presidente da federação tem que saber disso, né? Ele já sabe... Eduardo, a gente sabe do que está acontecendo. E aqui a gente não quer, como tu dissesse, eu não quero resolver o problema do futebol, nós estamos preocupados e a gente gostaria de conversar, da mesma maneira que eu estou falando contigo aqui. Né? Porque se a gente olhar hoje, se alguém me disser que, olhando para o futebol brasileiro está num bom caminho, não tem. Ninguém pode argumentar isso. Não tem como dizer. Então tem que ser feito alguma coisa. O que vai ser feito? Tem que se conversar. E por isso que os clubes do interior a gente tem falado bastante, né? Desde a época que o Benhur apresentava o programa comigo, que os clubes do interior, não só do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, se eles não estiverem, e por isso que a briga toda para chegar numa Série C
não é nem na D, é numa C, mas antes tem que passar pela numa D. Um clube do interior que não estiver, pelo menos numa Série C, Fabiano Borba, acabou. Até a D já melhorou, né, Eduardo? Não, a D Já melhorou muito. Antes era um Antes eram torneio. Mas 6 ainda é jogos, curto, né? né? 6 jogos. Um mês e alguma coisa, né? Quando tu Porque olha, falaste- mês e meio. o Novo Hamburgo, o Aimoré e o Esportivo. O Esportivo foi campeão do interior. Uma baita campanha. Fechado. Fechado. Não, E aí o ano que e vai vem jogar tem o ano calendário. que mas vem. É porque daí tá fechado esse ano pela questão também de não ter calendário esse ano É, mas mais, é né? isso que é aquela questão de calendário. Agora o ano que vem vai ter, né? Aí a Já gente sabe. não sabe. Ele não jogaria, tu Não sabe? joga- eu acho que não jogaria também, porque já tem todas as vagas possíveis, né? Ele não jogaria, Copinho. Então, Então, ele quer ia dizer, fechar o ano que vem já departamento. tem um ano cheio, Então a então gente pode pensa, que nem tu dissesse ali, ó, o Aimoré tem a escolinha. Não, realmente, a gente sabe, o Novo Hamburgo também tem. Para nós, a gente entende que o processo vai dos 6 anos até os 23 anos. Esse processo de formação de um atleta. E eu entendo que ele é um prazo muito longo para alguém investir pelo retorno que está dando hoje. Então também tem que ser colocado na discussão a Lei Pelé. Porque a Lei Pelé, ela tirou muito o dinheiro, o retorno para os clubes. E ela colocou na mão de um terceiro. Então tem que ser repensado isso aí, tem que ser revisto isso aí. Como que vai ser feito? Só pode ser através do debate. Né? Eu não quero que volte a escravidão do atleta. Mas do jeito que está, os clubes hoje, eles não têm interesse nenhum em fazer nada. Não querem investir também pela situação. Olha aqui, ó, o Giovanni Simonetti. Meus amigos, base tem a maioria dos clubes. Tem escolas de base e base de competição. O problema são as estruturas dos clubes com logística e alojamento, e alimentação e o próprio material para desenvolver o futebol de formação. Existe uma distância muito grande dos clubes da primeira divisão para a divisão de acesso e da segunda divisão à terceira. O problema é estrutural e a sequência dos trabalhos que são iniciados. O recado aqui do Giovanni Simonetti. A sequência de trabalho Ele falou é uma que os coisa- clubes têm base. Pergunte para ele, então, faz favor, você que está nos ouvindo, e responde para mim. Quantos clubes jogaram o Campeonato Gaúcho Júnior ou Juvenil de 2019? Que estão na A. Que estão na A e que estão no Na divisão acesso. de acesso. Na divisão de acesso tem um clube que tem categoria de base. O próprio Caxias, né? Só Na- tem a Sub-17, né? Então, A terceira divisão também. nós não tem temos quantos mais. clubes Nós não aí? temos Tem mais. acesso? Acho que Base, um ou dois. O Grêmio não foi nem para o Sub-17 juvenil. O Grêmio não disputou nem o Sub-17 juvenil. Aqui o Drey Becker. Abraço a vocês todos, principalmente ao meu ex-colega de 25 de julho, Fabiano Dait. Olha Prazer aí, imenso rapaz. te ver. quem? Drey Becker. Colorado doente. Colorado. Ele era bom no punho-bol, né? Com a sim. bola nos pés, não sabia dois balãozinhos. nem de jeito nenhum. Mas no punho-bol era bom. Luiz Lazarete, bom dia, amigos. Na audiência sempre. Maninho e Benhur são do tempo da bola do capotão. Ah, esse aí jogava. Esse aí gostava de dar um pontapé também. E magrelinho, né? Vestido jovem pra caramba aqui no meio de dois aí. Hoje ele joga botão. Hoje ele joga botão. Mas O Valmor Fernandes, abraço a esta mesa de luxo. Show! Está bem, Eduardo. Valeu, Valmor. Flavião, grande Flavião, taxista aqui em Novo Hamburgo. Grande volta, parabéns a todos. Euclides Joaquim, é o Euclides lá do Pio 12? Pio 12, grande jogador. Boa tarde, pessoal. Celária Gerhard, boa tarde. Abraço para o amigo Benhur, de Lisboa, Portugal. Abraço. Berion Veríssimo, é o Berion, lateral esquerdo? Sim, sim. Grande abraço aí ao Benhur e o Maninho, duas grandes feras. Abraço a todos, o Agomar Antônio Kerber. Leandro da Silva Nunes, o Leandro Nunes, treinador de futebol campeão gaúcho, sub-17 pelo Cruzeiro. 17. Abraço, Eduardo, e aos amigos Benhur, Fabiano e o Fabiano Dait também, mandando aí o Leandro abração, Nunes. Olha só, o Cruzeiro foi campeão sub-17 e aí não tem... Claro que em virtude da pandemia, né? Mas não teve sequência esses meninos. Mas Cruzeiro não tem não sub-20, joga- né? Não tem sub-20 Cruzeiro. Não, mas o Cruzeiro eu acho que Vai não jogar o tem- brasileiro, Não né? vai jogar o brasileiro, sub-17? Vai. Não Mas não teve sequência por causa da não, pandemia. é. Tá, Acabou mas é atrapalhando. questão. Daí muitos vezes estoura a idade e não consegue jogar. Mas eu acho que o Cruzeiro, sub-17, iria acabar indo pro acesso, né? O Cruzeiro sempre faz isso, Sim. né? Ele bota os jovens a jogar, até às vezes pela situação, mas esses aí com bastante qualidade ter sido campeões, né? Agora 1h28, estamos chegando ao final do programa. O Maninho queria
dar um recado, né, Maninho? Não, mas era esse assunto do Cavani? Do Cavani. É? Era esse assunto Bom, do Cavani. eu estou olhando aqui, pela informação do nosso querido Luiz Carlos Reck, da Rádio Grenal, o presidente Romildo recebeu uma ligação durante o final da noite de ontem, sendo bem claro que não tem condições do Cavani vir jogar no Grêmio neste Agora, momento. ô, Questão Maninho, financeira. Né, para dar uma tirada do peso, eu quero ver meu apresentador, se o Cavani vir pro Grêmio, se ele não vai estar lá esperando ele. Não. Ele é gremistão doente. Não, eu ele sou- é, Tá anunciando, ele tá é, feliz. gente. Eu não, mas Eu quero ver ele com a foto da camisa do Cavani. Eu quero ver. Ó, Vou te contar o segredo. O nosso diretor, Rodrigo Steffen, é gremistão também. gremistão. Ele disse o seguinte: tu não sabe de nenhuma informação que o Cavani esteja lá na fazenda dele? Se ele estiver, nós vamos para lá. O Rodrigo queria ir para Salto, lá na Então, fazenda. você não chegou, Lá Estevam, no fim do mundo, cara. Para ver se o Cavani estava lá. Bom, nós estamos chegando ao final. Quero agradecer ao Fabiano Dait. Obrigado, Fabiano, pela presença no programa. Muito obrigado. Nesse retorno, né? Muito importante esse debate. A gente tem que levar esse debate para todo o Rio Grande do Sul. E a gente precisa conversar sobre o futebol do interior gaúcho. Claro, Grêmio Internacional estão em outro patamar, mas tem muitos profissionais que dependem do futebol do interior. Fabiano Borba, muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo, o convite, aos amigos aqui, sempre à disposição. Obrigado. Benhur Pereira, valeu. Grande abraço aí, obrigado aí pelo convite. Muito bem, estamos chegando ao final do Debate Bola desta segunda-feira. O programa está de volta aos estúdios aqui da Vale TV. Toda segunda-feira, do 12h30 a 1h30 da tarde inicialmente, e aos poucos vamos retomando de forma diária, mas neste primeiro momento, todas as segundas-feiras. Então, muito obrigado pela grande audiência que tivemos na tarde de hoje, nesse retorno do Debate Bola. Até a próxima segunda-feira. Boa semana. Tchau.